Boa noite, irmãos. Maravilhoso estar mais um domingo aqui com todos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Que o Senhor esteja enchendo o coração de vocês nessa noite. Que nós estejamos adorando ao Senhor. Que nós possamos estar engrandecendo ao Senhor nessa noite. Amém? Amém. Vamos estar abrindo lá em Salmo 134. Salmo 134 diz assim: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde Sião te abençoarei, e o Senhor que fez os céus e a terra. Então, esse versículo diz que nós que estamos na casa do Senhor, que nós o adoremos. E nós hoje somos a casa do Senhor. A sua casa é a casa do Senhor, é templo do Espírito Santo. Então que nós possamos hoje estar levantando um grande clamor ao Senhor, para que Ele venha com graça, para que Ele venha com a sua unção sobre as nossas vidas, que Ele venha com unção sobre a nossa casa. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, exaltar o nome dEle, vamos dizer que Ele é exaltado, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa noite. Sobre
seja exaltado, Pai. Toda honra e glória ao seu nome nesta noite, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te amamos, Deus. E hoje, Pai, nós estamos aqui porque queremos todos juntos, Pai, adorar ao Senhor. Aleluia. Nós queremos todos juntos, Pai, render graças ao único Deus. Glória a Deus. Render graças ao Rei dos Reis, Sim, Senhor Jesus. dos Senhores, que está sentado no trono. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está cercado de toda glória, a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa,
obrigada, Pai, por mais esse domingo que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, pelos meios que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos, Pai, estar assim, junto com os nossos irmãos, mesmo longe, mas todos em uma mesma comunhão, adorando ao Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Te agradecemos também, Pai, pela vida dos nossos irmãos que têm dizimado, que têm ofertado na casa do Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem provido na família deles, o Senhor tem provido na casa deles, Pai. E assim, Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor continue provendo, Pai, que nada venha lhes faltar, Deus, que nada, Pai, que o Senhor venha trazer, Deus, prosperidade em suas vidas, que o Senhor venha trazer abundância, Pai, nas suas casas. Oh, Jesus, que a sua mão poderosa, Pai, te acompanhando os nossos irmãos, que a sua mão, Pai, esteja guardando a sua família de toda enfermidade, de toda investida do inimigo. Em nome de Jesus, guarda a sua igreja, Deus. Guarda o seu povo, Pai, que clama e ama ao Senhor. Que o teu Santo Espírito continue conduzindo o restante deste culto e que o Senhor venha se revelar, Pai, aos nossos corações através da palavra, Deus, que vai ser ministrada hoje, Pai. Que seja a boca do Senhor, que seja a boca do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus, Santo, Santo, toda a honra e toda a glória a Ti, Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus bom, Deus maravilhoso, Deus de provisão, Deus que tem cuidado de cada um dos seus filhos, nos seus pormenores. Um Deus que nos ouvido durante as madrugadas, durante o meio-dia, durante a tarde, durante o anoitecer. Esse Deus que não descola de você. Esse Deus que fez uma aliança conosco. Esse Deus que vai fazer de você, você mesmo, um campeão, um vencedor. Crê nisso, creia nisso. Deus tem uma avalanche de bênção. Mas antes dele nos abençoar, ele nos manda sinais, recados. E hoje ele vai mandar um recado diretamente para o seu coração. E é você que toma a decisão. Ele não toma decisão por você. É você que decide se você vai caminhar ou se você vai continuar vivendo da forma como você está vivendo. Está vivendo bem? Sua vida está boa? Pode ficar melhor? É 100 vezes mais a palavra. Eu quero convidar você a, nesse instante, acompanhar. Acompanhe essa palavra que Deus colocou no meu coração e que é para você. Primeiro foi para mim, então agora é para você. E cada vez que você sentir toque de Deus nessa palavra na sua vida, manifeste. Dá um like. Faça barulho aí do seu lado. Porque o Senhor é um Deus que alegra com o seu povo. Deus alegre. E hoje eu quero falar para você. Eu trouxe uma palavra para você. É prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança.
esperança. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está assim, ó. Pois bem que estou projetando para vós, diz o Senhor. Ei, Deus sabe os planos que Ele tem projetado para você. Pode dizer aí agora onde você está, é para mim esses planos. Presta atenção. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo. Ele tem planos. A palavra esperança, alpes, significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus na sua direção. Coisas boas da parte de Deus estão vindo para a sua vida. Jamais será o mesmo depois dessa palavra se você tomar posse dela. A palavra esperança em hebraico é tikva. Tikva. E no grego é elps. Mesma palavra. Grego elps, no hebraico tikva. É interessante que a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. E isso nos dá uma ideia de que esperança é estar amarrado a Deus, é estar conectado com Deus. E porque eu estou ligado a Ele, o meu futuro é maravilhoso, pois compartilho com Ele de uma mesma vida. O mundo tem esperança, mas não ter certeza se a esperança se cumprirá é outra coisa. Ter esperança é uma coisa, se ela vai se cumprir é outra. Mas nós esperamos e temos segurança porque a nossa esperança está no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A minha, a sua, a nossa esperança, ela não está depositada em homens, porque o Senhor sabe os planos que Ele tem para mim e para você. A esperança de que um novo tempo está chegando na sua vida. A esperança de que a cura já aconteceu na sua vida. A esperança que o casamento vai ser muito melhor do que quando começou. A esperança que as nossas crianças vão ser vitoriosas. A esperança de que todas as coisas boas, perdidas ou pedidas em oração, estejam chegando em cada lado. Em nome de Jesus, está chegando na sua casa. Se você crê nisso, dê uma aleluia em forma de like. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A esperança de Deus para você. Prisioneiros da esperança. A palavra de Deus diz em Zacarias 9, de 11 a 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa é a esperança que nós temos em Cristo. Essa é a esperança de que Ele vai nos restituir o tempo, as noites mal dormidas. Sião, a montanha do leão da tribo de Judá.
o monte Sião. Isaías fala assim: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Redimida. É uma aliança. Aliança que Cristo fez com a igreja através do seu sangue. O sangue redime. Sem remissão, meus irmãos. Sem remissão não há salvação. Se você não entendeu isso, você precisa entender isso. Jesus veio para redimir, e é o que o profeta está falando. Veio para resgatar, que é isso que significa redimir, redenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de você que está me ouvindo agora. Olha como a palavra do dia, olha como a palavra é uma palavra viva e autêntica, é para você, é em favor de você. O seu favor, o favor de Deus está favorável para você. Você está vivendo debaixo do favor, e o favor significa graça, e graça significa favor. Então, é favorecido do Senhor, e a esperança poderosa de Deus vindo na sua direção, aleluia. Isaías 59, versículo 20 diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependeram-se dos seus pecados, declara o Senhor. Tem que haver arrependimento. Não adianta somente surrada, com a nossa biblinha surrada, mas se não há arrependimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve desse jeito: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você perdeu o emprego, diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e eu não vou ficar desempregado muito tempo. Levante da sua cama dizendo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Levante os olhos para o céu, levante as suas mãos e glorifique esse Deus que traz esperança, que está dizendo: eu é que sei que planos eu tenho para você. Tudo, preste bem atenção, tudo que recebemos hoje é por causa do sangue da aliança, sangue de Jesus. O Senhor está restaurando tudo em dobro. E você, porque você é bom? Não, mas é por causa do sangue derramado lá na cruz. Por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado. Fomos feitos prisioneiros. Simplesmente não podemos mais viver sem expectativa de glória. Não podemos mais viver naquela vidinha vivida no controle remoto. Será que vai? Será que não vai? Vai dar certo ou não vai? É glória. É um peso de... Sabemos o nosso destino e estamos presos a ele. No passado fomos prisioneiros do desespero. Passávamos noites com insônia. Você não conseguia dormir se não tivesse remédio. Se não tinha remédio, também não tinha sono. Virando de um lado para o outro, porque estava, o quê? Preocupado com o amanhã. Esquece de que Jesus disse: viva hoje. O amanhã não tem nada ainda, viva o agora. Tínhamos diante de nossos olhos a imagem de desesperança e medo. Nesse tempo,
tentávamos ser otimistas e positivos, mas sempre voltávamos a um lugar escuro de ansiedade e angústia. Eu é que sei que planos tenho para você, diz o Senhor. Nesse tempo, tentávamos ser otimistas. Ninguém vive tentando. Naquele tempo, éramos mas agora fomos batizados e há um lugar de paz, e o Senhor nos diz que somos prisioneiros. Por mais que ouvimos más notícias e previsões ruins do futuro, nosso coração insiste em ter esperança, pois o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é a sua fortaleza, meu irmão. Somente conseguimos ver coisas boas em nosso futuro, pois confiamos na presença de Deus. Confiamos na presença de Deus. Tudo que vejo é a bênção, o favor de Deus sendo derramado sobre mim abundantemente. Eu consigo ver isso todos os dias. O que você no seu futuro, ó prisionça, nós vemos vitória, sucesso e prosperidade. A promessa do Senhor é que Ele nos restituirá em dobro. Se há perdas, hoje prepare-se para ser restituído em dobro. Ei, essa restituição é para você, marido, para você, esposa, e para os filhos. Talvez você fique pensando, mas o que os meus filhos têm para receber em dobro o amor que lhes faltou no tempo da sua incredulidade? Romanos 6 diz que todos nós nascemos porque todos nós recebemos a natureza de Adão. Não importava o que fizéssemos de bom, ainda assim éramos escravos do pecado. Mas depois que nascemos de novo, fomos feitos servos da justiça. Em outras palavras, não importa o que você faça, ainda assim será justo do Senhor, será justo aos olhos de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus, glória a Deus. A porta da esperança. Há uma história muito da Acã. Quando o povo de Israel conquistou Jericó, Acã pegou as coisas consagradas a Deus e por causa disso ele foi apedrejado neste vale chamado Vale de Acã, ou Acor em hebraico. Mas Deus prometeu muitos anos depois de Acor, haveria uma porta de esperança. Há uma porta, você só precisa saber que ela está todos os dias sendo oferecida a você. Há uma porta de esperança, e daí o Senhor dizer na boca de Jeremias: eu bem sei os planos que tenho para você. Oséias capítulo 2, versículo 15 diz: ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor, que é Acor, uma porta de esperança. Ali ela me respondeu dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Acor significa problema ou perturbação em hebraico. No seu vale de Acor, Deus colocou a porta de Tikvá. Diga aleluia, glória a Deus. Deus prometeu a Israel e a todos nós que em seu vale de Acor haveria uma porta de esperança. A sua porta não é encontrada na montanha, é encontrada ali no vale. Montanhas sempre falam de boas experiências e bênçãos. Então, quando nós sentimos fortes
e cobertos de todas as bênçãos, temos uma experiência no topo da montanha. E quando você desce ao vale, esse é o lugar. Esse é o momento que o diabo diz que você ficará lá embaixo, no pé da montanha. Você pode estar atravessando um vale, mas você está caminhando, você não está parado. E Deus está abrindo um caminho para que você saia do outro lado. Há uma promessa de Deus. Então, quando estiver no seu vale de angústia, procure a porta da esperança aberta. Abra a porta esperando o melhor. Abra a porta por causa do seu Deus, porque você está ligado a Ele com cordas de esperança. Não permita que pensamentos pessimistas sobre a situação e as circunstâncias o desanimem. Não dê ouvido aos pessimistas de plantão. Não dê ouvido, não olhe para a derrota deles. Mas olhe para aquilo que o Senhor disse para você. Eu sei que plano para você. E é planos de bênção, são planos de maravilhas. Como prisioneiros da esperança, devemos nos lembrar que Jesus pagou o preço. Ele estava no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras, em um pequeno jardim, porque o homem pecou contra Deus em um jardim, o jardim do Éden, e todo o seu sofrimento começou também no jardim. Foi lá no jardim, o jardim onde tudo começa. E a palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus orou e suou sangue, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo. 22:44. A palavra usada aqui é agonia no grego, exatamente como em português. Essa palavra era usada para descrever um exercício físico intenso, mas também fala de uma luta emocional severa. E quando ele orou, ele suou gotas sobre a terra. Toda palavra tem significado na Escritura. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo. O sangue caiu no chão porque em um jardim anterior, o lugar onde tudo era fornecido ao homem, o homem só precisava pegar e comer. Ele não tinha que trabalhar com suor e agonia. Tudo estava preparado para ele. Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação. Mas o homem pecou contra Deus. E como resultado, os frutos e a comida do Egito, que é uma imagem do mundo, são trabalhosos e desoladores. Desolador. Tem gente que vai trabalhar com dor, tem gente que vai trabalhar com preguiça, porque isso foi conquistado lá no primeiro jardim. A comida do Egito são melões, alho, cebola, e é tudo comida do chão. E você tem que se encurvar para pegá-los. Mas a comida de Canaã, a terra que emana leite e mel, como uvas, azeites, romãs, figos, todos eles são apenas estendendo a mão e arrancando no pé. Você não precisa se curvar para colhê-los. É uma imagem do que é a vida na terra de Canaã. A promessa que Deus tem para você é de um lugar de verdadeiro descanso, uma terra onde você é provido graciosamente e não há uma obra laboriosa envolvida nela. Mas quando Adão pecou, a ele 3 coisas.
Primeiro, maldita é a terra por tua causa. A terra está amaldiçoada. A segunda coisa, produzirá cardos e espinhos. Antes não havia espinhos, mas agora os espinhos. É por isso que Jesus usou uma coroa de espinhos. Ele levou toda a maldição, toda. Toda vez que você tem um pensamento que o machuca, que o faz agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente um medo, tem um pensamento assustador que o deixa em pânico, no meio da noite, são aqueles espíritos que estão ferindo a sua mente. Esse é o momento de você lembrar que Jesus carregou sua coroa de espinhos, para que você não precise mais sofrer essa agonia. Talvez eu esteja falando com você que tem sentido, tem esses sintomas na sua mente. É hora de você arrancar essa coroa de espinho, porque Jesus já usou ela no seu lugar. Você não precisa andar com ela. E em terceiro, e a terceira coisa que Deus disse foi: a partir de agora, pelo suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Sua subsistência não será mais fácil. Agora, porém, descobrimos que Jesus suou no jardim até que seu suor se tornou como gotas de sangue. É uma condição que os médicos chamam de hematoidrose, que significa que sob pressão extrema, em algumas pessoas, os capilares, especialmente em torno da testa, se rompem e o sangue sai misturado com o suor. Há algo sobre o sangue de Jesus que é único. Primeiro, não há pecado em seu sangue. Segundo, ele é totalmente Deus e totalmente homem, portanto seu sangue é divino. E terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. Aleluia! E no momento em que ele suou sangue, ele estava levando a sua depressão e sofrendo a sua agonia. A minha, a sua, a de toda a raça humana. Mas no momento em que seu sangue redentor se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição, da depressão, da obsessão humana, da escuridão da mente e do pessimismo. Pessimismo não faz parte da vida do crente. Não faz parte. Opressão não mais faz parte. Depressão. Irmãos, o crente fica doente, mas você não deve aceitar isso. Deve aceitar. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E nós repreendemos opressão, depressão, pessimismo. Ele nos libertou porque suava sangue. E observe que o Espírito Santo diz que o seu sangue que redime caiu no chão. O sangue da nova aliança no chão. O chão foi amaldiçoado. Mas agora todo lugar que você andar será abençoado. Por causa desse sangue. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E é exatamente isso que você está fazendo. Você ouve, alimenta a fé no seu coração e crê na esperança de que tudo vai à vontade de Deus na sua vida. Significativa. E a primeira ocorrência da palavra esperança é o tikvá em hebraico. É na história de uma prostituta. O nome dela era Raabe e ela vivia em Jericó. Essa foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram depois de atravessarem o Rio Jordão. A Escritura diz que Deus partiu as
as águas que vinham de cima se amontoaram como uma coluna, como um monte de água que se ergue até a cidade de Adão, segundo Josué 3,16. Em outra tradução, diz: e a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adão, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Essa é uma imagem de Deus vencendo a morte, toda a morte que veio como resultado da queda desde Adão. Depois que atravessaram o Rio Jordão, a primeira cidade que tiveram que conquistar foi Jericó. A palavra de Deus diz que as muralhas da cidade eram tão largas que eles até construíram casas nelas. As paredes eram tão largas que carruagem passava sobre elas. Toda a terra pertence ao Senhor e agora Ele estava dando aquela terra ao seu povo. Os habitantes de Jericó eram invasores que se recusaram a apartamento dentro das muralhas vivia uma prostituta chamada Raabe. E aconteceu que Israel, aprendendo a lição de 40 anos antes, em vez de enviar 12 espias, enviou apenas 2, porque apenas 2 voltaram com as notícias certas da primeira vez. 10, nem o nome nós sabemos, mas 2 sabemos. Então agora, eles enviam 2. Eles entram na cidade e infelizmente foram vistos pelos soldados que o perseguiam. Os espias então se esconderam num lugar que os soldados não esperariam, na casa de uma prostituta. A primeira coisa que Raabe lhes disse foi que o que o Senhor fez. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Josué 2,10. Isso tinha acontecido há 40 anos atrás. Então, provavelmente, ela ouviu essa história de alguém que contou a ela, talvez sua vovó, sua mamãe, seu papai, seus tios, alguém que estava lá no meio. É como se ela estivesse dizendo: por que vocês demoraram tanto? O coração dela estava inclinado para o Deus de Israel. Talvez seja essa a pergunta que muita gente está fazendo, porque chegou ontem no Evangelho e está dizendo: por que eu demorei tanto para tomar essa decisão? Por que eu demorei tanto para abrir os meus olhos para a cruz de Cristo? Ah, se eu soubesse que seria tão bom, eu deveria ter aberto os meus olhos antes. Ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra, sabia que Deus estava do lado de Israel e não do seu povo, por isso ela lhes disse: jurem e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Salve a minha família. Não deixe que nos matem. Os espias então responderam a ela. E essa é a primeira menção do Tikvá na Bíblia. Essa é a primeira menção do Tikvá. Esperança, portas abertas, céu se abrindo sobre a sua vida. Então, no capítulo 2 de Josué, no capítulo 17, verso 18, disseram-lhe os homens:
Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos a terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolher em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela que dava na muralha. E qual era a cor da corda mesmo? Escarlate. Escarlate. O que é escarlate? Vermelho. É uma figura do sangue de Jesus. A palavra corda é o tikvá. É esperança. Em hebraico, a palavra corda é esperança. Ela é a mesma palavra. Se você está numa cova e está muito escuro, ali de repente você sente algo cair sobre você e é uma corda, você tem esperança. Agora você vai conseguir sair. E dá esperança porque a cor da corda é vermelha. E o vermelho é uma figura do sangue de Jesus. Raabe deixa a corda vermelha na sua janela para que o povo poupe a sua casa. Os espias lhe disseram: certifique-se de trazer seu pai, sua mãe. Isso nos fala de evangelismo. Prega a palavra. Prega a palavra. Ah, mas eles não querem. Prega a si mesmo. Uma hora eles vão querer. Eu imagino que ela olhou pelaquela janela durante anos esperando o dia que Israel iria chegar. Ela tinha uma expectativa assustadora do mal em seu futuro. Era o oposto da esperança. De sua janela ela agora vai ver Israel com suas 12 tribos e a coluna de fogo no meio deles. E ela sabia que Deus estava sobre aquele tabernáculo. O Senhor está com eles. E você sabe que está do lado perdedor, o lado oposto da bênção. A sua janela era como a tela de uma televisão e dela ela podia ver a destruição chegando. Coloque-se no seu lugar, coloque-se no lugar dela. A destruição está às portas. Não há nada para esperar do futuro. Mas agora ela tinha um fio de esperança. Tudo o que ela tinha era uma corda vermelha em sua janela. Essa corda vermelha é o sangue de Jesus Cristo. Como Raabe, nós temos apenas a palavra da promessa e o sangue. Se o anjo aparecesse no quarto, o que ela diria? Raabe, por que você está com tanto medo? Eu acho que estou desesperada porque sou prostituta. Ela responderia ao anjo: estou perdida. Desde os 10 anos de idade eu vendo o meu corpo para sustentar o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. O Estado daquela família levou aquela filha a lutar de uma forma totalmente errada para sustentar sua família. Por que você está com medo? O que você tem feito? Não há lugar para mim entre a nação de Israel. Eu iria para ela e diria: você acreditaria se eu lhes dissesse que você será a bisavó do amado rei de Israel? Você se contentaria e se alegraria com isso, Raabe? Você sabia que um dos jovens que vieram para espiar a terra é filho de um príncipe de Judá? Ele é filho de Naasson, o nome dele é Salmão.
Eu acredito que um dos espias era Salmão. Você sabe por quê? Porque Judá sempre assume a liderança. Sempre que há uma batalha, Judá vai primeiro. Judá significa louvor. E o louvor sempre vai primeiro. Há uma tradição ensinada pelos rabinos que diz que quando Moisés levantou a mão para abrir o primeiro a entrar no Mar Vermelho foi o príncipe de Judá. O nome dele é Naasson. Ele é o pai de Salmão. Na oferta feita pelos príncipes do livro de era o príncipe de Judá. E ele foi o primeiro a ofertar. Judá novamente. Sabemos que mais tarde Ruth vai se casar com Salmão. Talvez o anjo dissesse a ela: Raabe, seu futuro é brilhante. Você olha lá fora e vê destruição, mas eu olho para lá e vejo a bisavó de Davi. E não é só isso. Você entrará na linhagem do Messias, o Salvador do mundo. Não apenas de Israel, mas o Salvador do mundo, o Yeshua e a Mashiach, Salvador. Você será você é uma prostituta, mas será aceita no meio do povo de Israel e entrará na linhagem dessa gente. Raabe. Dela é mencionado na genealogia de Jesus por Mateus. Nada mal para uma prostituta, nada mal para um ladrão, nada mal para um tarado, nada mal para o assassino. Irmãos, nada mal para aqueles que agridem as suas esposas ou para as esposas que agridem os seus maridos, nada mal. Por quê? Porque tem jeito. Eles terão direito de entrar nessa família numerosa, a família de Israel, povo de Deus. Ninguém está descartado. Ninguém. Não diga que você não tem mais jeito. Não diga. Os seus pecados não serão jamais maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você é filho amado. E ela ouve tudo isso, todas essas boas novas, e se enche de esperança. E é bom demais para ser verdade, mas era verdade. O anjo continua: você se casará com Salmão, filho de Naasson, o príncipe de Judá, e você dará, o dele será Boaz. Casará com Ruth, e eles terão um filho chamado Obed. Jessé, e Jessé será o pai de Davi, e nessa linha veio nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Você pode olhar por essa mesma janela agora. Olhe por essa janela que você está me vendo. Uma vida construída, uma vida que está sendo edificada pelo Salvador. Alguns dias são, mas agora a libertação. Dias atrás estava sem futuro e cheio de desesperança, mas surpreenderá com uma prostituta tornando-se mãe de Israel. E então, por mais 7 dias, ela viu Israel marchar ao redor das muralhas de Jericó. E eles não disseram nada, apenas carregavam a arca é Cristo. Eles estavam apenas levantando Cristo. Tocaram as trombetas e gritaram. Então os muros da cidade caíram. A casa dela ficava no muro. Como isso é possível? Isso não foi obra do homem, mas foi obra de Deus por causa do sangue. Há uma parte do muro que não caiu e nele havia uma janela. A casa dela estava no muro, quando os muros caíram, a casa dela não caiu.
ela e sua família ficaram em segurança, porque havia uma promessa, havia uma esperança para aquela família. Há uma esperança para a tua família, há uma esperança, ninguém está perdido, não se sinta desolado por isso. Há uma esperança e todos eles vão salmodiar, e todos eles vão glorificar o nome de Deus eternamente junto com você. Aleluia! Creia no Senhor Jesus Cristo e você estará seguro. E sua casa também. Talvez você olhe lá fora e não veja nada além de desesperança, desamparo e coisas sombrias acontecendo. Transformá-lo em um prisioneiro da esperança, um prisioneiro do Tikvá, uma corda. Você e Deus unidos. Quando Raabe ouviu a trombeta tocando pela 7ª vez, para os outros era um sinal de juízo e destruição, mas para ela foi o som da libertação. Aleluias! A palavra de Deus diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo falando aos Filipenses. Oração distrai, oração nos alimenta diante de Deus. Há esperança para os prisioneiros que estão esperança, prisioneiros em Cristo, amarrados em Cristo, entrando pela porta que é Cristo. Eu e você, nessa terra, vamos experimentar tudo em dobro da parte de Deus, porque é promessa dele. E se você crê, ainda amanhã, você vai testemunhar disso, do que eu estou lhe falando agora. Grandes bênçãos estão chegando na sua direção. Onde quer que você esteja, você será abençoado, porque Deus diz na sua palavra que ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. Deus te amou loucamente. E é esse amor que vai fazer de mim e de você prisioneiros da esperança, libertos pela esperança, homens e mulheres cheios da esperança, homens e mulheres cheios de uma convicção santa. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz: ó Senhor, eu espero a tua libertação. Pós estava abençoando seus filhos. Ele disse que estava esperando a libertação de Israel. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Somos libertos. Fomos libertos. Ganhamos vida eterna. E tudo que nós colocarmos diante de Deus vai ser abençoado, porque Ele é o abençoador. Em nome de Jesus, e assim todos podem glorificar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este privilégio de podermos apacentar, Senhor, de podermos, ó Deus, guiar as tuas ovelhas por águas profundas, águas cristalinas, por esse bálsamo que cura. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que puderam parar para nos ouvir. Obrigado, Senhor, pela imensidão de pessoas que estão agora paradas para ouvir aos seus pastores na internet. Deus, nós estamos vivendo uma quarentena na nossa nação. E nós, os pastores,
Não estamos escondidos, como alguns dizem, com medo do vírus. Não. Nós somos prudentes como as pombas, ágeis como as serpentes. Estamos cuidando do nosso rebanho, mantendo eles na sua casa, embora uma parte deles precisam sair para trabalhar. E mesmo assim, eles têm tomado todo o cuidado, porque o Senhor também tem cuidado de todos eles. Por isso, em nome de Jesus, eu glorifico ao teu santo e poderoso nome, porque eu entendo que a esperança para nós, com relação a esse mal, a essa peste perniciosa que está lá fora, que o Senhor está banindo da face da terra, porque esse é um sinal para aqueles que estão vivendo longe da tua palavra, fora dos teus caminhos. Aqueles que estão desigrejados precisam voltar para o primeiro amor. Pai querido, em nome de Jesus, alcance esse povo, alcance os filhos. Nós te pedimos no nome de Jesus, e que assim o Senhor esteja abençoando a cada um. Amém e amém. Glória a Deus.